Esse projeto da Doces, ele foi gestado lá em 2022, uma novela do Dostoiévski que eu particularmente conheço há muitos anos, há várias décadas. Existe uma selvageria dentro dessa personagem, da juventude dela, da gana de viver. A gente consegue compreender isso no decorrer da peça, que ela tem vontade de se mostrar ao mundo, de tentar, viver. Ela é uma pessoa leve, só que ao mesmo tempo ela se sente muito irritada de estar se sentindo presa, ela se sente presa de repente. A gente está fazendo um trabalho tipo um work in progress, a gente vai elaborando a peça, vai acontecendo, coloca em cartaz, vê o resultado do público e a gente continua mexendo. Então mexendo no cenário, mexendo nas marcações. Cada teatro também exige um tipo de luz, né, uma iluminação diferenciada. E o trabalho que a gente fez foi uma atualização, né, da novela, no sentido de trabalhar em cima hoje em dia da questão da relação abusiva, da relação tóxica, né, da violência doméstica. É um texto que fala de uma relação de um homem mais velho com uma jovem esposa, bem mais nova que ele, e essa relação de domínio, dominância, dominado, né, de algoz e vítima. Então, por isso que o nome da peça a gente adaptou para Dóceis, que a gente não sabe qual dos dois é dócil, qual dos dois é o algoz, qual dos dois é vítima. E a gente vê justamente essa relação abusiva de um casal, né, onde acontece uma necessidade de dominância, uma necessidade de opressão sobre o outro, para manter a relação acontecendo conforme a expectativa de cada um. Essa criatura dócil, essa criatura celestial, era uma tirana, a insuportável tirana da minha alma, o meu algoz. Comecei trabalhando com outro elenco, o trabalho de transcrição é bem minucioso, então isso demorou um bom tempo. E a gente começou o processo de ensaio, esses ensaios foram legitimando essa transcrição, né, porque tem muita coisa que na leitura funciona de um jeito, na peça teatral funciona de outro. E acabou que um mês antes da estreia prevista que nós tínhamos, o ator teve um problema, não pôde mais fazer o espetáculo, então eu acabei tendo que assumir esse papel também como ator. Nessa temporada que nós realizamos aqui no Teatro Bosco, que foi onde a gente ensaiou tudo isso, o Licurgo veio assistir a peça. Me convidei para redirigir para ele, para que ele ficasse mais confortável como ator, porque ele estava como diretor, ator, produtor, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu me coloquei à disposição de fazer uma nova leitura da peça e deixar ele à vontade como ator. Isso. E daí devagarinho vai colocando esse azul, daí você vai abrindo para arrumar, né? Daí você vai arrumar as coisas, né? Fazer essa peça, tanto para mim quanto para o Emerson como atores, exige bastante da gente, porque é cansativo como ator, como pessoa que está ali, né? Porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença da atuação e da realidade. Para ele, se eu estou ali sentindo raiva, não sabe se é real ou não. Então, é emocionalmente exaustivo, é cansativo. A gente termina a peça como se tivesse passado por tudo aquilo. Experimenta o luto, experimenta a dor ali, a briga, o desconforto daquele casal em tentar se conectar, em um fugir do outro, em um querer que o outro compreenda ele exatamente como imagina ser compreendido, só que nenhum dos dois verbaliza isso, né? É uma novela, é literatura adaptada para o teatro, então tem muita palavra, tem muito verbo, né, tem muita coisa para se entender, o texto é maravilhoso, mas eu queria deixar ele com mais ações, né, colocar a personagem feminina também mais ativa, mais presente, mais perigosa, através de improvisações, de trabalho de corpo, né, para a gente chegar no resultado que a gente tem hoje. Não ter que conviver mais naquela situação é não viver mais naquela situação, é não existir mais naquela situação. Então, às vezes, para mim fica muito claro isso como mulher, porque para mim, às vezes, parece ser a única saída. Se eu tivesse me sentindo, e às vezes me dá uma sensação física mesmo, de estar me sentindo presa naquele ambiente. E o nosso palco é um quadrado ali, nosso cenário é aqueles tecidos, e aquela rugosidade dos tecidos às vezes até me traz uma sensação de estômago, como se ela estivesse sendo digerida naquela situação. E dá uma sensação claustrofóbica, de se estar presa naquela situação, não ter mais saída. Então, às vezes, para mim fica muito claro que a única saída dela para sair dali é não existir mais ali. Mas também, às vezes, eu fico criando a teoria, mas será que ela não quis punir ele? Ela tentou matar ele, não conseguiu? Ou será que ela conseguiria e percebeu que aquilo seria muito fácil, ele simplesmente deixar de existir, depois que ele
causou tanto sofrimento para ela? Será que ela não causaria maior sofrimento nele se ela deixasse de existir? Se ela cultivasse algum tipo de falso amor, falsa cumplicidade, só para depois retirar aquilo dele? Muitos da plateia foram ver alguma peça baseada em Dostoiévski pela primeira vez. Né? Geralmente é um texto difícil, literatura difícil, mas extremamente requintada, né? Então as pessoas acabam vindo assistir 1, 2, 3 vezes a peça para poder saborear melhor o texto. E a montagem primou muito pela ação, justamente isso, para poder facilitar o entendimento do texto para as pessoas. E aí no começo desse ano a gente resolveu retomar, agora em 2024, né? Por conta até do edital, inscrevi no edital, falei, acho que é um trabalho que ficou incompleto na minha concepção, ele não chegou aonde ele poderia chegar. E aí a inscrição no edital era justamente para refazer esse espetáculo. Aí sim, com um pouco de verba, com um pouco de recurso para dar fornecer as melhorias que eram necessárias. E aí a gente começou a ensaiar lá, já antes mesmo da aprovação do festival, do edital. A gente se inscreveu no Festival de Teatro, marcou a data, que foi no começo de abril, e começamos a ensaiar em fevereiro com a Nathalie Frontia, que faz agora o espetáculo conosco, né? E aí o processo também foi todo renovado, reoxigenado, aconteceram algumas mudanças na estrutura do texto, embora o conteúdo continue o mesmo. E aí a gente estreou no festival, conseguiu fazer uma temporada bacana, fez mais uma outra temporada, e aí, como uma terceira etapa, estamos fazendo essa temporada agora no Novelas Curitibanas, né, aqui no final de julho e começo de agosto. É uma peça intimista e a intenção é que ela fique também claustrofóbica, porque a proposta é que justamente esse casal, eles vivem num espaço pequeno, numa relação conturbada, uma relação abusiva, então tem essa questão de estarem ali presos no espaço reduzido, onde eles têm que estar sempre se esbarrando, sempre se vendo, se amando, se odiando e levando a relação a trancos e barrancos aí para um final que a gente não vai falar, mas é um final surpreendente.